A aula de hoje a gente vai estar falando sobre as três formas de você estar aumentando aí o faturamento do seu negócio. Primeiramente, a gente vai começar aqui falando sobre procedimentos. Depois a gente fala aí sobre o curso. Então, vamos dar início aqui. Primeira coisa que você tem que ter em mente são os cuidados básicos que você tem que ter com o cliente aí dentro do seu espaço. Eu vou começar falando sobre algumas coisas, depois eu entro definitivamente na parte aí das três maneiras. Porém, considere isso aqui como importante. Considere isso aqui como um fator importante aí para você estar ajudando com que as pessoas, para que você possa estar aumentando o seu faturamento. Então vamos lá. Eu coloquei aqui a pergunta que você deve fazer para você. Como você tem tratado os seus clientes? Você já parou para pensar a maneira que você tem tratado os seus clientes? Se você tem tratado os seus clientes de uma boa forma, ou você tem tratado os seus clientes de qualquer maneira? Você tem recebido os seus clientes de qualquer maneira lá no seu espaço? Como que você tem tratado os seus clientes? Se você parar para pensar a maneira que você tem tratado eles, talvez você consiga achar até uma justificativa, talvez, porque você está perdendo clientes, ou motivo de você não ter clientes ali no seu negócio. Talvez você até consiga achar um motivo aí de você não estar tendo clientes. A forma que você tem tratado eles. Eu coloquei aqui embaixo algumas coisas que você poderia ter cuidados aí no seu negócio. Por exemplo, o cliente chegou lá para fazer um procedimento de sobrancelhas, de lábios. Chegou lá, o que você pode fazer para ele? Você pode dar para ele alguns mimos, que seria você dar um cafezinho para ele, você dar um lanchinho para ele ali, você dar alguns mimos para ele se sentir à vontade lá no seu espaço. Ainda mais se ele tiver que, às vezes, chegar cedo, tiver que esperar uma outra pessoa, você terminar o procedimento em uma outra pessoa, então você deixa um cafezinho ali para ele estar tomando, um lanchinho ali, um biscoitinho ali, apenas como mimo para ele, para que ele fique ali esperando, mas que tenha algo para ele comer, tenha uma água ali para ele, porque às vezes nem água você dá para o seu cliente, ele chega lá, nem água às vezes você oferece para ele, mesmo que não seja um cafezinho, mas pelo menos dê uma água gelada, tenha uma água lá para oferecer para o seu cliente quando ele chegar aí no seu espaço. Outra coisa também que eu coloquei aqui seria a vestimenta. Você deve ter cuidado com a sua vestimenta, não apenas a roupa que você usa, mas também como que você está. Se você está com uma olheira enorme, se você está toda descabelada, como é que você está? As suas unhas, como é que você está? Será que você está bem apresentada para os seus clientes? Quando os seus clientes chegam ali no seu espaço, será que eles se deparam com uma pessoa bem apresentada? Ou será que eles encontram com um profissional todo, vamos por assim, desleixado? Porque aqui praticamente é a primeira impressão que o cliente tem de você. Então, por exemplo, se você chega lá com os dentes lá tudo sujo, com as unhas tudo mal feitas, o cabelo todo descabelado, o que o cliente vai pensar? Ainda mais se você for fazer, por exemplo, uma micropigmentação labial nele. O que ele vai pensar? Ele vai pensar o seguinte: essa pessoa fazer o procedimento em mim, essa pessoa tem cara de não ter higiene nenhuma, vai dar um problema. Aí se der um problema realmente, ela já vai acusar você por causa daquele problema, porque ela chegou lá, viu você toda desleixada e pelo motivo dela ter te visto toda desleixada, ela automaticamente vai pensar, ela deve que não tem higiene com as coisas dela. Então você tem que tomar cuidado com a sua vestimenta estar limpa, sua vestimenta estar bem cuidada, bem passada. Você tem que tomar cuidado com isso aqui, porque basicamente, ainda mais para o cliente novo, vai ser a primeira impressão que você vai gerar para ele, vai ser a primeira impressão que você vai ter com ele. Aqueles clientes que já há tempos te conhecem, basicamente você não vai ter mais aquela primeira impressão, mas você vai manter aquela impressão que ele teve de você lá no início, ou você melhorar cada vez mais aquela impressão que ele teve de você. Então você sempre estar alinhada na hora de atender o seu cliente é fundamental, é um cuidado básico que você deve ter. Além do mimo que você vai dar para ele, você também tem que cuidar aí, estar alinhada aí para atender o seu cliente. E a outra coisa que eu coloquei aqui é você manter o seu espaço limpo. O seu espaço ele precisa estar limpo. Você não pode deixar lá teia de aranha,
você não pode deixar o espaço todo sujo, você não pode deixar isso, você tem que manter a ordem aí dentro do seu espaço. Mesmo que você tenha um espaço grande ou um espaço pequeno para atender a sua cliente, mantenha a ordem, não deixe o seu espaço papagaiado, não apenas em questão da poluição de lixo, mas também a poluição visual, a poluição sonora para o seu cliente. Às vezes você chega lá no seu espaço, você deixa uma música alta, ou às vezes, por exemplo, você deixa o espaço, às vezes você não tem ar-condicionado, você deixa o espaço todo fechado, aí o espaço fica quente, às vezes você deixa sujeira no chão, teias de aranha, aí você também coloca um quadro enorme ali, um outro quadro enorme ali, outro quadro enorme ali, um boneco ali, um trem pendurado ali, aí fica aquele trem todo papagaiado lá no seu espaço, você coloca escrita, você coloca um tanto de coisa. Mantenha o seu espaço limpo em questão físico, em questão de sujeira e mantenha ali, evite a poluição visual do seu cliente. Mantenha tudo alinhado, mantenha tudo formal, não seja algo algo assim que seja muito chamativo, um espaço chamativo, cheio de coisa, chamativo, mas que seja algo normal, algo formal, que o seu cliente vai chegar e vai se sentir tranquilo ali, não vai ter nada, tipo assim, chamando a atenção dele ali, mas ele vai chegar e vai se sentir à vontade ali no seu espaço. Então busque essa questão também da poluição sonora, de você manter o seu espaço ali, um ambiente agradável para o seu cliente. Você não ficar, por exemplo, falando alto, ou você deixar outros clientes falando alto, você deixar barulho, você colocar um som alto lá, você não regular o som, às vezes, do seu espaço, às vezes você coloca a musiquinha de fundo ali, aí você não tomar cuidado com aquilo, ou não tomar cuidado com a música que você coloca de fundo lá no seu espaço, porque às vezes você pode colocar uma música de fundo e o seu cliente não gostar daquele estilo de música. Às vezes você coloca, por exemplo, um funk, às vezes você gosta de funk, mas seu cliente não gosta. Então você coloca também uma música formal para o seu cliente ouvir, tipo assim, ser um ambiente tranquilo para o seu cliente. Então tome cuidado também com essa questão de manter o espaço seu de trabalho limpo, aquilo que você vai usar no seu cliente também limpo. Por exemplo, você vai fazer o procedimento no seu cliente, aí chega lá, o seu cliente deita na maca, aí ele olha para o lado, tá lá as coisas que você vai usar para fazer o procedimento com ele, do lado do seu celular, do lado de um tanto de coisa lá que, tipo assim, do lado da sua marmita que você comeu no almoço, do lado da lixeira, do lado do tanto de coisa que ele vai olhar para aquilo e vai pensar assim, poxa, essa pessoa não tem higiene nenhuma. Então tome cuidado em relação a isso. E outra coisa aqui que eu coloquei seria você ter educação. Isso aqui, basicamente, é uma coisa que todo ser humano deveria ter, porém, não tem. Mas aí no seu espaço, você tem que ter educação com o seu cliente. A maneira que você recebe o seu cliente. Seja uma pessoa educada, não seja uma pessoa muito, vamos por assim, muito para frente, mas seja uma pessoa educada com o seu cliente. Converse de forma formal com ele. Por exemplo, se você percebeu que o seu cliente é um cliente que ele é mais formal, você não vai ficar, por exemplo, falando palavrão com ele, porque ele vai... Aliás, nem todo cliente, qualquer cliente que você receber, você não pode ficar falando palavrão. Receba a sua forma de dialogar com o seu cliente, seja a mais formal possível. Seja a mais formal possível, para você ter educação com ele. Para você, vamos pôr assim, respeitar também o espaço dele, respeitar aquela pessoa que chegou ali no seu espaço. Então, por exemplo, ela chegou ali, dê uma boa tarde, dê um bom dia, receba ela com educação. Receba sempre o seu cliente com educação. Não receba o seu cliente, por exemplo, você recebe o seu cliente e fala assim, ó, bom dia. Não receba assim. Receba ele com alegria, receba ele com felicidade. Claro, você não vai ficar fingindo, sorrindo nas orelhas, fingindo para o seu cliente que você está alegre que chegou. Não, mas realmente esteja alegre porque chegou um cliente ali no seu espaço, que você está recebendo um cliente. Seja alegre por você ter aquele cliente. Porque a partir do momento que você recebe ele de forma alegre, de forma educada, você meio que também força ele a ser educado com você. Se ele não for educado com você, mesmo assim, seja educada com ele. Cumpra o seu papel. Porque se você cumprir o seu papel, é inevitável ele não notar que você é uma pessoa diferente, que você é um profissional diferente. Então, mantenha a educação ali no seu negócio, quando você receber o seu cliente. Porque se você não tiver educação, provavelmente aquele cliente vai sair insatisfeito com o seu trabalho, mesmo que o seu trabalho foi bom, ele vai sair insatisfeito e ainda vai falar para mais 10 pessoas que você foi mal educado com ele e para eles não irem no seu espaço. E o que vai acontecer? Eles não vão no seu espaço. Da mesma forma que uma indicação boa leva clientes para o seu espaço, uma indicação ruim
afasta os clientes do seu espaço. Então, tome cuidado em relação à educação aí que você está tendo com seus clientes. E outra coisa que eu coloquei aqui seria o atendimento de qualidade. Tenha um atendimento de qualidade também. Não apenas no seu espaço. Aqui eu coloquei nessa parte do espaço, mas tem um atendimento de qualidade não apenas no seu espaço, não apenas na sua recepção, mas tem um atendimento de qualidade também quando a pessoa entrar em contato com você, seja lá no WhatsApp, seja lá no Messenger, seja lá no Direct, no Instagram. Tenha um atendimento de qualidade. Dê atenção ao seu cliente. Não receba o seu cliente de qualquer forma, não responda o seu cliente de qualquer forma. Tenha paciência com ele, porque tem clientes que eles de começo eles vão chegar assim de forma grossa com você. Às vezes você acha que, tipo assim, eles estão sendo arrogantes, mas às vezes é o jeito deles conversar. Ou é o jeito ali que eles costumam mandar mensagem nas redes sociais. Às vezes você acha que ele está sendo grosso com você, mas na verdade ele não está sendo. Claro, há aquelas pessoas que realmente estão sendo grossa com você. Mas se você tiver um atendimento de qualidade e tiver paciência com o seu cliente, você vai saber identificar isso. Se aquela maneira que ele está tratando você ali, aquela maneira que está mandando mensagem para você ali é uma maneira arrogante ou se é o jeito dele, o jeito que ele está acostumado de conversar com as pessoas. Porque talvez, por exemplo, ele chega lá perguntando algo nada a ver para você. Por exemplo, chega lá perguntando, por exemplo, valor. Aí você manda, por exemplo, o valor para ele. Aí ele fala assim, nossa, tá caro. Aí você automaticamente já pensa, aí você já quer retrucar, falar assim, não, mas o meu trabalho é isso, trabalho é aquilo outro, ao invés de ter paciência. Você ter paciência com o seu cliente. Olha, então, o meu trabalho é esse valor por causa que eu ofereço isso para o meu cliente. Por isso que o meu trabalho é esse valor. Porque você vai ter qualidade. Olha, aí você manda as fotos, olha os resultados que você vai ter. Então você tem paciência ali para conversar com ele. Tem clientes que não vai ter jeito, o cliente vai ser arrogante, o cliente vai até o final, vai te encher a paciência. Mas se você tiver paciência com ele até o final, pode ter certeza, com aqueles clientes chato, porque tem cliente que você sabe que o cliente é chato. Aquele cliente chato que você atendeu ele bem, que você teve paciência com ele, pode ter certeza, esse vai ser um dos seus clientes que mais vai ficar com você, que mais vai fazer as coisas com você, que mais vai fazer procedimento, mais vai querer o seu serviço futuramente, que mais vai indicar você. Claro, repito, tem clientes que é chato e não vai passar disso, mas tem clientes que eles são chatos do jeito deles, vamos pôr assim, eles são exigentes, eles querem tudo do jeito deles lá, então você tendo paciência, você meio que vai fidelizar esse tipo de cliente. E também ter o atendimento, a paciência também com aqueles clientes também que já chegam ali, já sabendo o que querem, já com respeito, com educação. Aí você mantém isso aqui, ó, porque isso aqui vai ajudar, vai ser uns cuidados básicos que você vai ter com o seu negócio, que vai ajudar aí a aumentar, fortalecer as outras coisas que eu vou estar falando daqui a pouco. Então, o próximo passo seria isso aqui, ó. Seja atualizado. Seja uma pessoa atualizada. Esteja atualizado em questão assim, principalmente em questões de pagamento. Tenha aí no seu espaço uma opção para o cliente pagar em boleto, pagar em link de pagamento. Tenha a maquininha de cartão aí no seu espaço, até QR Code, código QR. Tenha aí uma ampla formas de pagamento para o seu cliente, mesmo que às vezes você nem vai utilizar. Por exemplo, link de pagamento você vai usar raramente, mas você não paga para usar, vamos por assim, você não paga para ter isso daqui, você só paga se você utilizar. Então, se você não utilizar, você não vai pagar nada. Por exemplo, boleto. Se você tem conta aí no Inter, conta aí no Nubank, você consegue gerar boleto. Se você tem aí o PagSeguro, basicamente, provavelmente você pode ter aí o código QR, o link de pagamento. Se você tem uma maquininha aí, você também pode estar usando cartão de crédito, de débito. É bom você sempre estar atualizado para você oferecer essas diversas formas de pagamento para o seu cliente. Porque às vezes o seu cliente, ele quer pagar no, vamos por assim, ele quer fazer o procedimento com você, mas, por exemplo, seu procedimento é R$ 600. Aí ele quer fazer esse procedimento, porém, às vezes ele quer dividir no cartão. Aí você vai e não tem uma máquina de cartão. Basicamente, você vai estar atrapalhando a sua venda. E você não tem link de pagamento. Basicamente, você vai estar atrapalhando a sua venda. Aí você fala assim, eu recebo só à vista. Você vai estar atrapalhando as suas vendas. Porque hoje em dia,
A moda, tipo assim, o que as pessoas gostam é passar ali no cartão de crédito, passar no cartão de débito. Hoje em dia, a maioria das pessoas não está andando muito com dinheiro na rua, não está andando muito com dinheiro, ainda mais altos valores. Ela não vai chegar lá, muitas das vezes, ela não vai chegar lá com R$ 600 e vai te dar R$ 600. Ela vai querer passar o cartão dela. Então, sempre esteja atualizado para que o cliente fale assim, olha, você... até esqueci de falar aqui também, ó, transferência bancária. Tem uma conta lá, ó, de preferência que você possa estar recebendo por transferência bancária. Tem muitas contas aí de bancos que você não vai pagar, que você não paga mensalidade. Então você ter aí as contas, você pode estar recebendo aí do seu cliente por transferência bancária. Você vê a melhor forma que você pode estar recebendo o dinheiro do seu cliente. A melhor forma que você pode estar disponibilizando aí para o seu cliente métodos de pagamento que vai facilitar para ele ali no momento de fazer ali a compra do seu procedimento, do serviço ali que você vai dar para ele. Então, terminado isso aqui, esses cuidados básicos e você está atualizado, a gente vai entrar agora para as 3 formas de você aumentar o faturamento. A gente vai entrar nela aqui agora. A primeira delas, você aumentar o número dos clientes. A segunda, você aumentar a frequência de consumo desses clientes do seu produto, do seu serviço. E o terceiro, você aumentar o preço. Basicamente, a fórmula seria isso aqui, ó. YN vezes YF vezes YP, que seria número de clientes vezes frequência de consumo vezes preço, que vai dar aí o seu faturamento total. Por exemplo, você tem um cliente. Esse cliente fez um procedimento com você. Um procedimento, vamos pôr aí de design, de micropigmentação de sobrancelhas. Então, você teve um cliente e esse um cliente fez um procedimento de micropigmentação de sobrancelha. E esse procedimento seu é R$ 600. Então, basicamente, vezes um cliente, vezes um procedimento, vezes o ticket, vezes o valor, o preço do seu procedimento, deu R$ 600. Então, aqui a gente tem uma fórmula. Então, por exemplo, a fórmula de você aumentar o seu faturamento. Então, vamos usar a primeira maneira, o número de clientes. Então, se você aumentar o número de clientes, se você trazer mais clientes para fazer procedimentos com você, você vai aumentar ali o seu faturamento. Então, por exemplo, se você colocar aqui 4, se você conseguir 4 clientes e esses 4 clientes fizerem um procedimento com você, cada um, e eles pagarem R$ 600 no procedimento. Basicamente, seria 4 vezes 1 vezes 600, que daria aí 2.400. Então, ou seja, você utilizou aí a primeira maneira. Então, vamos supor agora, vamos usar agora a segunda forma de aumentar o seu faturamento, que é você aumentando a frequência de consumo. Então, por exemplo, você tem lá 4 clientes. Você tem 4 clientes diferentes. E esses 4 clientes diferentes fazem com você 10 procedimentos diferentes, 10 serviços com você diferentes. Eu vou usar 10 porque vai ficar mais fácil de eu fazer o cálculo. Vou usar 10. Então, vamos supor aí que eles fazem 10 com você. E aquele serviço é R$ 1.000. Então, 4 clientes fez 4 serviços com você a R$ 1.000 cada um deles. Então, basicamente, aqui você tem 40 mil. Então, ou seja, se você aumentar o número de clientes, você dobra o seu faturamento. Se você aumentar a frequência que esses clientes consomem de você, você dobra a sua frequência. Se você aumentar o preço daquilo que você está entregando para o seu cliente, você também dobra aí o seu faturamento. Então, essas são as 3 formas de você aumentar o faturamento. Ou você aumenta o número de clientes, ou você aumenta a frequência de consumo desses clientes, dos seus serviços, ou você aumenta o preço. Aqui entra muito a questão. Por exemplo, vou voltar aqui. Por exemplo, a pessoa tem 0 clientes. Ela tem 0 frequência e tem um produto lá, tem um serviço, o procedimento dela a R$ 1.000. O que geralmente acontece? A pessoa vai e pensa o seguinte: nossa, eu não estou tendo clientes, eu preciso atrair clientes. Como é que eu faço? Aí, no lugar da pessoa pensar em aumentar o faturamento dela, nas formas de aumentar o faturamento dela, ela meio que joga ao contrário disso. Então, por exemplo, aqui, ao invés
dela, por exemplo, aumentar o número de clientes. Então, por exemplo, ela aumentar de 0, ela aumentar para 5 clientes e fazer cada um deles consumir pelo menos uma vez. E com isso, faturar aí 5 mil. O que ela faz? Ela faz totalmente ao contrário. Então, ela faz o seguinte, ela consegue um cliente, ela consegue a frequência desse cliente ela faz esse cliente consumir uma vez e o produto dela é R$1.000. O que ela faz? Ela vem aqui, ó, e diminui o preço do produto dela. Então, ou seja, aqui ela faturou 250. Então, vamos supor que ela diminuiu o valor e aumentou aqui o número de clientes. Então, ela aumentou o número de clientes, abaixou o valor e manteve a frequência. Então, basicamente aqui, 2.500. Basicamente, ela não aumentou o faturamento dela. Ela não aumentou, ela jogou contra o faturamento dela. Ah, Henrique, mas às vezes tem que dar um desconto, vocês têm que abaixar o preço para poder vender. Sim, você realmente tem que, muitas das vezes, dar um desconto. Porém, quem vem por preço vai embora. Se a pessoa veio ali por preço, porque você abaixou o preço, porque você colocou o preço lá, que era R$1.000, você colocou o valor do seu procedimento por 250 para poder vender, para conseguir vender, aquelas pessoas que compraram, pode ter certeza, aquelas pessoas que você deu desconto, que você abaixou o seu valor para poder vender para elas, pode ter certeza, elas vão ser as primeiras a te trocar pelo seu concorrente quando ele diminuir o preço e colocar o preço menor do que o seu. Ou te trocar pelo aquele concorrente seu, que ele tem lá o valor do procedimento dele, manteve a R$1.000, porém ele entendeu que para vender ele não precisa abaixar o preço, mas sim aumentar a frequência que esses clientes dele compram dele, aumentar a frequência que esses clientes compram dele ou aumentar também o número de clientes. Então ele entendeu isso. Então ele vai trair também aquele cliente seu que você está baixando o preço para tentar pegar ele. Então não faça isso. Use essa questão aqui, ó, essas 3 formas de aumentar o seu faturamento para jogar a favor do seu negócio, para crescer o faturamento do seu negócio, para crescer o seu negócio, não para jogar o seu negócio lá embaixo. Então, tenha em mente isso. Se você não está conseguindo vender, se o seu faturamento está baixo, então você tem que pensar o seguinte: ou você aumenta o número de clientes, ou você atrai mais clientes para você, ou você aumenta a frequência que esses clientes que você já tem compra algo seu. Então, aqui, agora a gente vai para o próximo passo aqui, para a próxima questão aqui, que seria isso aqui, ó. Nessa aula, a gente vai focar na frequência. Então, se você tem lá no seu espaço, 10.000 clientes, perfeito. Se você tem lá no seu espaço um cliente, a gente vai usar a estratégia da frequência para aumentar o seu faturamento. Mesmo que você tenha um cliente, a gente vai usar a estratégia da frequência, porque a gente aumentando a frequência, mesmo que o seu número de clientes seja baixo, mesmo assim você vai conseguir aumentar o seu faturamento. Mesmo assim você vai conseguir ali crescer, ter mais faturamento no decorrer do mês. E como é que você vai aumentar a frequência aí do seu negócio? Tem vários passos. Eu vou estar explicando para você aqui agora esses passos. Aqui vem o seguinte: para você aumentar a sua frequência, não ignore quem já comprou de você. Se esse um cliente comprou um procedimento seu, fez um procedimento de sobrancelha, não ignora ele. O que geralmente acontece? O cliente vai lá, faz o procedimento de sobrancelhas com você, fez lá o procedimento de sobrancelhas. O que a maioria dos profissionais faz? Simplesmente esquece daquele cliente. É como se aquele cliente, a partir do momento que ele pôs o pé para fora do seu espaço, parece que dá um apagão na mente do profissional. Ele esquece do cliente. É como se aquele cliente nunca tivesse entrado ali. Ele simplesmente esquece. Ainda mais se aquele cliente já tiver pago, por exemplo, o retoque. Aí que ele esquece mesmo. Mas se o cliente não tiver pago o retoque, aí ele fica no pé do cliente, para o cliente voltar para fazer o retoque. Mas o que geralmente acontece é que o profissional, ele esquece do cliente, ele esquece daquele cliente que já comprou algo dele, que já fez algo com ele. Então o cliente vai embora, às vezes aquele profissional ou ele esquece definitivamente daquele cliente, como se aquele cliente nunca tivesse existido, ou ele simplesmente só lembra do cliente depois de 30 dias, quando ele tem que fazer o retoque.
Basicamente, vamos pôr, só lembra disso. Aí o cliente vem, faz o retoque, aí depois disso faz o pagamento, o cliente vai embora, pronto. Deu um apagão na mente do profissional. O profissional da micropigmentação não lembra mais do cliente que fez o procedimento com ele. Simplesmente o profissional esquece, deixa de lado. Quando, na verdade, ele deveria fazer isso aqui, ó, aumentar a frequência com aquele cliente. Aumentar a frequência, fazer aquele cliente consumir mais, escalar com aquele cliente, fazer aquele cliente consumir mais coisas suas. Se ele já consumiu uma coisa sua, se ele já confiou uma vez em você, provavelmente ele vai confiar 2, 3, 4, 5, várias vezes. Então, com esse um cliente, você pode aumentar aí a frequência basicamente 8 vezes, 10 vezes. E conforme você vai aumentando essa frequência, então, por exemplo, nesse caso aqui, se você tem lá vamos pular que você tem um produto, vou usar vários preços aqui. Então, vamos pular que ele fez, vou usar um valor baixo, 5. Você, com esse cliente, você conseguiu vender para esse mesmo cliente 5 vezes coisas diferentes. Então, vamos pular que a primeira foi R$1.000, você fez um procedimento, vou usar um valor mais baixo, o mais tradicional. Você fez lá um procedimento de design de sobrancelhas, de micropigmentação de sobrancelhas, por R$600. Melhor, você fez o design de sobrancelhas dele por, eu não sei ao certo quanto é o valor, mas eu vou chutar aqui, 250. Você fez 250. Aí depois, com esse cliente, você vendeu a micropigmentação de sobrancelhas. Então você já fez a frequência 2 vezes. Depois, para esse mesmo cliente, você vendeu aí a micropigmentação de lábios. Então vamos colocar aí mais R$800. Aí para esse mesmo cliente, depois você vendeu aí para ele o delineado de olhos. Então vamos colocar aí, eu não sei quanto que é o valor, mas vamos colocar aí R$500. Vou parar. Vamos pôr aí que depois você vendeu para ele um produto. Você vendeu um produto para ele cuidar lá do lábio dele, da sobrancelha dele, você vendeu um produto para ele. Então, eu vou colocar aí que o produto foi R$100. Você vendeu 5 vezes. Esse mesmo cliente comprou 5 vezes de você. Então, vamos ver aqui quanto que vai dar esse mesmo cliente. Então, aqui, 600 mais 800, 1.400. 1.400, 1.500, 2.000, 2.250. Então, basicamente, com esse mesmo cliente, ele te gerou 2.250. Ele te gerou isso daqui, esse mesmo cliente, esse único cliente, que talvez você estava fazendo lá apenas o design de sobrancelha e você estava faturando com ele apenas 250. Mas com esse um único cliente, você trabalhou na frequência, ele te trouxe aí 2.250. E o melhor, sabe o que é? Se você aumentar o número de clientes e manter a frequência, por exemplo, você colocar aqui 10, então isso aqui, ó, vai ser basicamente aí, ó, 10 vezes esse valor, que vai dar basicamente, no chutômetro, isso aqui, ó, vai dar isso aqui, ó, 2.500, ó, 22.500. Você vendeu, você aumentou a frequência, você manteve a frequência, aumentou o número aí, e você faturou isso aqui, ó. Porque você soube trabalhar com a frequência. Então veja a importância da frequência. Foque nisso. Aqui nessa aula a gente vai focar na frequência. Você também pode trabalhar em trazer novos clientes, mas nessa aula a gente vai focar aqui na frequência. Você entendeu aqui, você viu, você pegou, espero que isso aí esteja dentro do seu radar, que você pegou, você entendeu, para que você aplique aí no seu negócio. Então vamos aqui. Não ignore quem já comprou de você. Crie uma sequência de vendas para ele. Basicamente é isso aqui, ó. Ele fez o design de sobrancelhas com você, você já tem em mente, ele fez o design, legal, ele gosta de aquela pessoa, aquele cliente, ele gosta ali de mexer na sobrancelha dele, ele gosta ali de tratar a sobrancelha dele. Beleza, fez o design de sobrancelhas, você oferece para ele depois a micropigmentação de sobrancelha. Ele fez com você a micropigmentação de sobrancelha, com o tempinho, você oferece para ele a micropigmentação labial.
A partir da micropigmentação labial, você oferece para ele ali um delineado de olhos. Ou você oferece a ele aí, você vê aí o que você tem de serviços aí no seu espaço, o que você pode estar oferecendo para o seu cliente e vai escalando. Você meio que cria uma lista ali. Por exemplo, você cria lá uma lista. O cliente que fizer design de sobrancelhas. O cliente que fez design de sobrancelhas. Então, você cria uma lista. O cliente que fez design de sobrancelhas, assim que ele terminar de fazer o design de sobrancelhas, passado uma semana, eu vou oferecer para ele a micropigmentação de sobrancelhas. Passado mais um mês, eu vou oferecer para ele a micropigmentação de lábios. Passado outro mês, eu vou oferecer para ele um delineado de olhos. Então você vai escalando. Você tem aí, vamos pôr assim, mesmo que seja em mente ou em um pedaço de papel, como que você vai escalar aquele cliente? Como que você vai montar uma esteira ali para que o cliente ele consuma algo, aí depois consuma outra coisa, depois consuma outra coisa, você meio que manter a constância desse cliente. Você vê aí no seu negócio como que você pode criar essa constância, essa frequência, fazer com que o seu cliente compre algo, depois compre outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Veja como que você pode aumentar aí a frequência desse cliente para que esse cliente consuma mais coisa e automaticamente aumente o seu faturamento. Porque você percebeu que com um cliente, apenas um cliente, dá para fazer muita coisa. Ainda mais, agora pensa, um cliente dá para fazer muita coisa. Agora pensa, se você tiver aí 10 mil clientes, se você tiver muito clientes, se você tiver ali uma quantidade satisfatória de clientes, quanto que você pode faturar? Quanto que você pode faturar? Mesmo que não seja em relação a procedimentos, porque talvez você tenha a agenda cheia e você não consegue fazer procedimento, mas que seja, por exemplo, produto. Você pode oferecer para ele algum produto que faça sentido ali com o que do seu negócio. Você pode oferecer para ele um produto, às vezes para ele tratar, às vezes você pode oferecer para ele um produto, você pode oferecer ele alguma coisa que ele possa comprar e que, vamos pôr aí, não consuma o seu tempo. Aqui, mas se você não tem aí agenda lotada durante a semana e você quer isso, aumente a frequência. Aumente a frequência aí, principalmente uma coisa aí que vamos pôr aí que meio que é obrigatório, é o cliente que fez a micropigmentação, ela voltar pro retoque. Isso aqui, ó, deveria ser algo extremamente rotineiro, algo extremamente normal, mas o que acaba não sendo algo normal. Porque você não está trabalhando a frequência com o seu cliente, você não está trabalhando a importância do seu cliente voltar para o retoque. Então, às vezes, ele faz a micropigmentação, por exemplo, de sobrancelhas, e ele paga lá R$ 600 e o retoque é 100 e ele não quer fazer. Ele não volta para fazer. Às vezes você pensa, ele não voltou, mas foi R$ 100. Sim, foi R$ 100, mas foi R$ 100 menos R$ 100 no seu faturamento. Aí você pensa, se 10 mil pessoas deixarem de fazer o retoque, basicamente você perdeu quanto? Você perdeu isso aqui, ó. Você perdeu 100 mil. Você perdeu 100 mil. Porque você não trabalhou aí para a pessoa fazer o retoque. Você pensa, é só R$ 100, é só R$ 50. Mas se você jogar no longo prazo e jogar em um ano, jogar em um mês, dependendo do tanto de cliente que você tem, jogar aí o número de clientes que você tem e a frequência que você deixou de trabalhar, você está perdendo bastante dinheiro. Então aqui, ó, cria uma sequência de vendas. Imagina na sua cabeça como é que você pode criar essa sequência para você manter o cliente sempre comprando algo. Então ele compra A, depois compra B, depois compra C. Então mantenha aí essa frequência aí, mantenha essa sequência aí de vendas. Por que isso? Porque você não deve ignorar o cliente que já comprou. Porque, aliás, você deve aqui, ó, manter um relacionamento depois da venda. Não chegue aqui, ó. Não chegue aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, na venda, quando seu cliente já pagou, já foi embora, não esqueça dele.
Mantenha o relacionamento com ele. Ele terminou de fazer a venda, você terminou de fazer a venda para ele, terminou de fazer o procedimento com ele, mantenha um relacionamento com ele, mantenha o relacionamento, mantenha o contato com ele. Mais para frente eu vou estar falando para vocês como é que vocês fazem isso aqui, ó, para vocês manter o relacionamento com ele, manter o relacionamento depois da venda com ele. Mas é importante você manter isso aqui, ó, você tem em mente. A partir de hoje você tem em mente. Eu vou manter um relacionamento com o meu cliente depois que eu vender para ele. Eu vou manter esse relacionamento com ele, eu vou manter ele em contato. Mantenha ele em contato. Outra coisa, a venda é o início de uma relação. Então, ou seja, aquela venda, aquela primeira venda que você fez com o seu cliente é o início de uma relação, de um relacionamento que você pode ter com ele. Você não pode, vamos pôr aí, ele comprou algo seu, aí você teve a oportunidade de começar um relacionamento com aquele cliente, aí meio que você vai e rompe aquele relacionamento. Você perdeu a chance de ter um relacionamento, ó, você perdeu a chance de ter um cliente fiel a você. Você perdeu a chance de ter um cliente que gosta de você. Você perdeu a chance de ter um cliente que vai indicar a família dele, os amigos dele, várias outras pessoas para fazer procedimento lá com você. Você perdeu essa aqui, ó, essa oportunidade de iniciar esse relacionamento com ele a partir do momento ali que ele comprou algo seu. Então, a partir do momento que você esquece do seu cliente, quando ele compra algo de você, você está deixando de iniciar esse relacionamento e de manter esse relacionamento. Então, aquele cliente, basicamente, você só faturou uma vez com ele, enquanto você poderia ter faturado várias e várias outras com ele. E outra coisa aqui é, crie as ofertas que ele precisa. Entenda o seu cliente. Para criar isso aqui, ó, você tem que entender o seu cliente, você tem que entender a mente do seu cliente, você tem que entender a necessidade do seu cliente. Talvez você é micropigmentador e você nem sabe as dificuldades, os anseios, o que o seu cliente gosta, você às vezes nem sabe. Você nunca parou para pensar, você nunca parou para pesquisar, você nunca parou para analisar, você acha que às vezes o cliente só quer ali um procedimento, às vezes ele quer um procedimento porque dá um estralo na mente dele e ele decide do nada fazer um procedimento. Você não entende a necessidade do seu cliente. Quando você cria as ofertas que ele precisa, quando você entende que o seu cliente precisa e cria ofertas em cima daquilo que ele precisa, você consegue aqui, ó, aumentar a frequência. Você aumenta a frequência. Então, por exemplo, você entende que o seu cliente ele tem a necessidade, ele precisa muito, como é mulher, ela precisa muito ter uma boa aparência, ela gosta muito ali de ter uma boa aparência, seja para o marido, seja para os amigos, seja para uma festa, seja para o rotineiro dela mesmo, ela gosta de ter uma boa aparência. Então você vende para ela essa boa aparência, você vende para ela o que ela precisa. O que seria para ela ter uma boa aparência? O que basicamente, vamos por assim, ela precisaria? Ela precisaria, por exemplo, de um design de sobrancelha, de ter a sobrancelha dela bem cuidada. Ela precisaria ali, por exemplo, de ter um lábio sempre pronto, ela poder levantar e ter o lábio sempre pronto, o lábio chamativo, um lábio com um aspecto ali de bem cuidado. Ela precisa disso, para ela não precisar ficar passando batom, ela poder ir a uma festa, por exemplo, e tomar algo e aquele batom não ficar saindo, não ficar borrando as coisas. Então, às vezes, ela precisa disso, ela necessita disso. Outra coisa é o design de sobrancelha, ela quer fazer algo que dure, ela quer fazer algo que vai trazer uma beleza para ela, porque às vezes a pessoa sofreu algum acidente, às vezes a pessoa teve ali, por exemplo, um câncer, teve que passar ali para aqueles... Eu esqueci o nome lá, que a pessoa perde o espelho dela. Então, às vezes ela não tem a sobrancelha e às vezes aquilo faz ela ter uma baixa estima. Então, quando você vende isso para ela, quando você entende que ela precisa e vende isso para ela, você consegue escalar aqui, ó, a frequência do seu negócio. Você entendeu o que o seu cliente precisa. Por exemplo, às vezes você faz aí micropigmentação capilar também. Você entende que a calvície está se tornando também algo normal na vida dos homens. Os homens estão ficando mais calvos mais cedo. Então você vende aquilo para eles, você vende o que eles precisam, que seria ali, às vezes o homem se sente ali com a baixa estima porque está ficando careca. Aí você vai e vende aquela questão para ele da micropigmentação capilar, você entende a necessidade dele e você vende aquilo para ele. E você vai escalando ali, fazendo com que cada vez quando o seu cliente pensar assim, nossa, estou pensando em fazer alguma coisa, você tem uma oferta preparada para ele. Você tem ali uma oferta preparada para ele. Você sempre tem uma oferta ali preparado para as necessidades deles, para aquilo que ele precisa. Então, tenha isso aqui, ó, cria ofertas que ele precisa, cria ofertas ali, mas entenda
o seu cliente, o que ele precisa, as necessidades dele. Então, terminada essa parte, vamos aqui agora para outra parte. A importância de vender para o mesmo cliente. Primeiro, você escala. Segundo, é mais fácil. É mais fácil você vender para o mesmo cliente do que você tentar ir lá ficar buscando novos e novos e novos e novos clientes. Você tem que ficar conquistando novos clientes. É muito mais fácil você vender para aquela pessoa que já te conhece, que sabe que o seu produto é bom, sabe que o seu serviço é bom, do que você ficar tentando vender para quem nem te conhece, nem sabe quem que você é. Ficar tentando vender para aquela pessoa. Então, venda para quem já te conhece, porque se torna mais fácil e se torna mais escalável aí com o tempo. Então, aqui, ó, passado isso aqui, a gente vai entrar nessa parte. Tem um relatório dos seus clientes. Como é que você faz essa frequência? Como é que você faz essa frequência ser eficaz? Tendo aqui, ó, um relatório dos seus clientes. Tem um relatório, saiba aí a data de aniversário dele, saiba aí o e-mail, o telefone. Colete essas informações e outras informações através da ficha de anamnese. Colete essas informações do seu cliente. Tenha essas informações do seu cliente. Faça um relatório do seu cliente. Então, por exemplo, se o seu cliente chegou no seu espaço para fazer micropigmentação de sobrancelha, tenha no seu relatório que ele fez uma micropigmentação de sobrancelhas com você. Para depois você, por exemplo, oferecer um retoque, para depois você oferecer a outra oferta para ele. Então tenha isso aqui. Mas por que você tem que ter isso aqui? Porque, pensa comigo, você criou a oferta, para o seu cliente, você sabe que o seu cliente precisa. Aí você criou a oferta, aí você sabe que ele fez uma micropigmentação de sobrancelhas e você quer escalar a frequência dele. Como é que você vai escalar a frequência dele se você não consegue ter contato com o seu cliente? Como é que você vai oferecer algo para o seu cliente se você não tem contato com ele? Então, por isso que é importante você ter isso aqui, ó, pelo menos para você saber a idade do seu cliente, para você saber a forma que você vai conversar com ele. Então, se é um jovem, você vai ter uma forma mais jovem de conversar com ele. Se é uma pessoa mais adulta, então você vai ter uma forma mais adulta. Se é uma pessoa mais de idade, você vai falar de uma forma mais de idade. Você vai entender a maneira que você vai usar ali, a forma que você vai falar com o seu cliente para fazer isso aqui, ó, a sua oferta ser valiosa para ele. O próximo serviço que você oferecer para ele ser valioso para ele. Então, por exemplo, o jovem, você pode usar ali características que geram valor pelo fato dele ser jovem. Então você vai usando isso aqui e você comunica com ele essas ofertas, essas propostas aqui, ó, através do e-mail, através do telefone. Porém, nesse caso aqui, é mais viável você conversar com ele através do e-mail. Por que o e-mail? Simplesmente porque o e-mail você consegue mandar uma mensagem para ele de forma que você não fique chato. Você consegue, por exemplo, mandar uma oferta de forma que você não fique chato. Porque, por exemplo, o WhatsApp é como se fosse, vamos pôr ali como se fosse a casa da pessoa. Se você for pensar, o WhatsApp é como se fosse a casa da pessoa. Então, quando você já chega entrando na casa da pessoa, como é que ela vai se sentir? Vai se sentir desconfortável. Então, quando, por exemplo, você pega uma oferta e já entra na casa da pessoa com essa oferta, ela vai se sentir desconfortável. Ela não vai te querer responder, ela não vai querer sentir vontade de ler, ela não vai sentir vontade, ela vai se sentir invadida ali. Então, por isso que é mais eficaz o e-mail. Mesmo que a taxa de visualização do e-mail, mesmo que a taxa de abertura do e-mail seja pequena, é importante você usar o e-mail, porque o e-mail atualmente é feito para isso. O e-mail atualmente é feito para você mandar ofertas, para você mandar várias coisas ali para a pessoa de forma que você não seja chato com ela. Então, pega o e-mail, trabalhe no e-mail. Aqui eu coloquei o telefone, por quê? Porque, por exemplo, no caso do retoque, você pode estar ligando para ela. Você pode estar ligando para ela, olha, então, você fez aqui o design de sobrancelhas, claro, você não chega conversando, não ligue para o cliente igual operador de telemarketing, não. Não chega para o seu cliente igual operador de telemarketing, não. Converse com ele de forma como se você estivesse conversando com um amigo. Daquela mesma forma que você conversou com ele lá no seu espaço. Você lembra? Que você teve educação, que você teve um atendimento de qualidade, que você ofereceu para ele um cafezinho. Você lembra? Aquela educação, aquela conversa, aquele diálogo que você teve lá no seu espaço com ele quando você atendeu ele? Então, aqui, ó, quando você ligar para ele, você vai conversar daquela forma. Você não vai chegar ali, vamos pôr ele como um vendedor. Você vai chegar como aquele amigo que ele fez lá, aquele amigo que você se tornou dele, quando ele foi lá no seu espaço e foi tratado bem por você. Então aqui, ó,
Aqui você começa a entender o porquê você tem que ter esses cuidados. Aqui, ó. Aqui você vai estar criando esse relacionamento com o seu cliente lá dentro do seu espaço. Você vai começar a criar uma intimidade com o seu cliente lá dentro do seu espaço. Uma intimidade entre vendedor e cliente. Um relacionamento entre vendedor e cliente. Então, basicamente, quando você ligar para ele, ele vai ser receptivo com você. Ele vai se lembrar da forma que você é, ainda mais se você ligar de forma educada e não ser como operador de marketing. Ele vai ser receptivo. Então, você começa a falar lá, olha, fulano, então, você lembra que você fez a micropigmentação de lábios? Está na hora de você fazer o retoque. Chegou o momento de você fazer o retoque, você pode estar agendando aqui. Vamos pôr assim, eu separei um dia da semana para você estar fazendo um agendamento, ou você pode estar escolhendo aí para estar fazendo o seu agendamento. Vem aí para fazer o seu agendamento e você oferece ali, fala para ele, faz a proposta para ele, faz a oferta para ele, oferta aquilo que ele precisa, mesmo que ele não saiba que ele precisa do retoque, mostra para ele que ele precisa do retoque, não seja chato, mas mostre para ele que ele precisa do retoque. E aqui a questão do aniversário vai ser para você entender quando que é o aniversário daquela pessoa. Por quê? Porque no aniversário daquela pessoa é uma data comemorativa. Então, provavelmente, aquela pessoa, ela vai querer, ela vai ter uma festa na casa dela, provavelmente, ou ela vai sair para algum lugar, ou, por exemplo, ela vai fazer ali, às vezes ela vai fazer uma grande festa. Então, às vezes ela vai fazer essa grande festa, mas ela nem está na cabeça dela de fazer uma micropigmentação de sobrancelha, de fazer um design de sobrancelhas, de fazer uma micropigmentação de lábios, às vezes nem está passando na cabeça dela. Então, quando você entende o aniversário, a data de aniversário dela e oferece isso aqui para ela, então você meio que ali vai pensar assim, não, no aniversário dela, ela pode precisar disso aqui. Então você oferece isso aqui para ela, que provavelmente você tem uma chance de vender aí, aumentar aí a frequência que você vai vender para aquele único cliente. Mas, Henrique, e se ela não quiser? Se ela não quiser, não quis. Se ela não quiser, não quis. Pelo menos você teve uma chance dela querer. Você teve uma chance de aumentar a venda, de aumentar o seu faturamento. Você é um negócio e o negócio precisa de ROI, precisa de dinheiro entrando no caixa. Então, você oferecer para ela e ela não aceitar, e ela aceitar, basicamente você vai estar no lucro. Porque se ela aceitar, você vai ter um rendimento. Se ela não aceitar, você vai ter uma outra oportunidade de oferecer uma outra oferta para ela e correr novamente o risco, novamente, dela aceitar de você. Então, se ela aceitar, você vai estar no lucro. Basicamente aqui, o não você já tem. Basicamente o não você já tem. Você já tem um não. Se você não oferecer para ela e oferecer e ela não aceitar, vai ser a mesma coisa. Então, se você oferecer para ela, se você tem a chance de ter uma venda a mais com aquele cliente, perfeito. Faça essa venda para esse cliente. Então, passado aqui, agora a gente vai entrar numa parte importante, que você vai entender melhor isso aqui que eu estou falando com você. Seria isso aqui, ó. Método iFood. Método Uber Eats. Método Uber Eats. Como é que é o método Uber Eats? O método Uber Eats é simplesmente o seguinte. Você faz o cadastro lá na plataforma deles, você faz o cadastro lá no Uber Eats e, hora ou outra, ele te manda um cupom de desconto. Então, por exemplo, se você fez aniversário, ele te manda um cupom de desconto. Durante o dia, ele manda um cupom de desconto, por exemplo, da janta, do almoço, do café da manhã. Ele te manda um desconto. O iFood também é a mesma coisa. Ele te manda um desconto. Ele te incentiva a comprar. Ele te incentiva a comprar aquilo. E a forma que ele se relaciona com você, a forma que ele manda esse desconto, a forma que ele tenta trabalhar em você, isso daqui, ó, a frequência, a forma que ele tenta trabalhar com você, a frequência de você comprar mais coisas lá dentro, é através disso aqui, ó, através do e-mail. Ele manda mensagem de texto para você, mas geralmente ele manda para o e-mail. E não é chato. E não é chato. Então, tenha esse aqui, ó, método iFood, método Uber Eats. Envie e-mails para o seu cliente. Crie cupons de desconto para ele. Crie um cupom lá de aniversário. Crie um cupom de desconto, às vezes, por exemplo, ele fez a micropigmentação de sobrancelha, cria um cupom lá dele fazer a micropigmentação labial também. Cria um cupom lá dele fazer o delineado de olhos. Mesmo que, às vezes, por exemplo, ele não tem chance nenhuma de fazer o delineado de olhos, mas uma vez você oferecer um cupom para ele, ele vai aceitar. Faça, venda isso aqui, ó, ofereça cupom para eles. E relaciona com ele no e-mail, através disso aqui também, ó, dicas ou cuidados. Ou seja,
você, hora ou outra, durante a semana, durante o mês, você mandar cuidados para eles ou curiosidades para eles. Então, por exemplo, ele fez lá a micropigmentação de sobrancelhas. Então, hora ou outra, você já começa a trabalhar com ele. Você já manda uma curiosidade sobre micropigmentação de sobrancelha, você já manda para ele no e-mail o resultado ali de um cicatrizado, de micropigmentação de lábios, você manda para ele ali um cicatrizado, você manda ali para ele um testemunho de alguém, você manda para ele algumas dicas, algumas curiosidades sobre aquilo, você vai mandando, manda de vez em quando na semana, pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês, vai trabalhando, porque hora ou outra ele vai abrir um e-mail seu, pode ter certeza, ele vai abrir um e-mail seu. E um e-mail seu pode chamar a atenção dele e pode despertar nele o desejo de fazer a micropigmentação de lábios. Aqui no e-mail, nas dicas, no conteúdo, você vai criando branding de você. Você vai aparecendo mais para essa pessoa. Você vai se tornando mais familiar para essa pessoa. E você vai aumentando aqui o relacionamento com essa pessoa. Esse cliente começa a te ver como uma pessoa ali importante na vida dele. Não apenas um profissional que ele foi lá, fez o procedimento e depois do procedimento nunca mais ele viu na vida, cortou o vínculo. Não, mas aqui você começa a trabalhar o relacionamento com esse cliente, começa a dar dicas, começa a dar conteúdos para ele, de forma que vai gerar valor para o seu cliente. Como o seu cliente é através de procedimento, você envia ali coisas que vai fazer atiçar a curiosidade dele, atiçar a vontade dele de fazer aí um outro serviço com você, de trabalhar a oferta aí. Então, o seu conteúdo, as suas dicas, vai ser trabalhado na oferta. Não envie qualquer coisa para o seu cliente. Não envie, tenha uma estratégia. Tenha uma estratégia por trás. Tenha uma estratégia por trás de cada e-mail. Tenha uma estratégia por trás de cada conteúdo daquele e-mail. Porque aqui, é um relacionamento. E nesse relacionamento com o seu cliente, você não pode sair mandando qualquer coisa para ele. Mas você tem que entender a dor do seu cliente, a necessidade do seu cliente e saber lidar com ele e saber entregar para ele aquilo que ele vai se interessar, aquilo que ele vai gostar, aquilo que ele vai querer, aquilo que ele vai desejar, aquilo que tem chance de gostar, ou ao menos trabalhar nele para que futuramente ele passe a gostar disso. Porém, aqui, enviar cupom, enviar dicas e conteúdos, você tem que tomar cuidado com uma coisa, que seria isso aqui, Viu? Tome cuidado com isso. O que muitos profissionais não tomem cuidado é com isso. O desespero para eles aumentar o número de clientes, ou aumentar a frequência, ou aumentar a venda deles. Aliás, o desespero para aumentar a venda deles faz com que eles cometam esse erro aqui, ser chato, ser spam. Ninguém gosta de gente chato. Você não gosta de gente chato. Então não seja chato com o seu cliente. Porque você não gosta de gente chato, porque você acha que o seu cliente vai gostar de gente chato. Se você não gosta daqueles operadores do telemarketing da Claro lá que fica te ligando, te oferecendo plano, você não gosta deles, por que você acha que o seu cliente vai gostar de você mandando toda hora para ele, o dia todo, o mês todo, todo dia, toda hora para ele promoção? Promoção daquilo, compre isso, compre aquilo outro. Por que você acha que o seu cliente vai gostar disso? Então, não seja chato, não fique invadindo o WhatsApp da pessoa com promoções. Você ficar toda hora mandando, você manda mensagem no WhatsApp da pessoa sendo chato, toda hora mandando promoção para ele, desconto para ele, mandando conteúdo para ele no WhatsApp, toda hora mandando. Você vai acabar sendo spam, você vai acabar sendo chato com aquele cliente. Não envie e-mail todos os dias. Seja moderado, envie ali, por exemplo, às vezes cria uma rotina no mês, você envia, por exemplo, 4 e-mails no mês, 1 em cada semana, 3 conteúdo e no último você envia o desconto relacionado àqueles conteúdos. Então você cria essa frequência. Por exemplo, o Uber e o iFood, eles enviam cupom todo dia. Porém, no caso deles, é diferente. É uma plataforma que eles vão te enviar cupom e você vai gostar, você vai achar legal, porque tipo assim, é algo que é algo que tem muita demanda, que é a questão da comida. Então tem muita demanda. Então, para eles mandar cupom não é chato. É algo até que as pessoas gostam, até que as pessoas desejam. Porém, no seu caso, como é micropigmentação, é um serviço que a pessoa não vai fazer com frequência toda hora, todo dia, que a todo momento ela está pensando. Então, se você for mandar e-mail todo dia, toda hora, vai ser chato, vai ser spam.
não seja inconveniente com o seu cliente, respeite o espaço dele, respeite o tempo dele, respeite o seu cliente, respeite ali, não invada, não fica invadindo, não fica roubando a atenção do seu cliente, seja ali moderado, seja educado com seus e-mails. Sempre quando você enviar o cupom de desconto, faça dessa forma, envie ali uns 4 e-mails durante o mês, um na primeira semana, outro na segunda semana, outro na terceira semana, em questão de dicas, de conteúdo, e no quarto e-mail, no final do mês ou na data comemorativa dele, você envia lá um cupom de desconto, porque o seu cliente também não pode entender que você está desesperado para vender. Se você ficar mandando cupom de desconto, promoção todo dia para o seu cliente vai entender uma coisa, essa pessoa está desesperada para vender. Essa pessoa não está tendo cliente, essa pessoa está desesperado para vender. Então aqui, ó, você também trabalha a escassez do seu negócio. Você valoriza o seu negócio, valoriza ele. Então, não seja chato, não fique mandando cupom todo dia para o seu cliente. Mesmo que você não tenha um cliente no seu espaço, mesmo que você não tenha feito uma venda naquele mês. Manda ali. Vai no passo a passo, vai com calma, vai com jeitinho ali que você vai conseguir fazer esse cliente ter frequência aí do seu negócio. Se você tem muito cliente mesmo, a frequência basicamente para você vai ser tipo assim, você vai conseguir ser moderado e com mais facilidade. Se você tem aí muitos clientes, porque você não vai ter aquela pressão de vender. Então você vai conseguir ser mais moderado aí. E agora entra o grande X da questão. Isso também funciona para cursos? O que você acha? Claro que funciona também para cursos. Óbvio que funciona, por exemplo, para cursos. Você vendeu, por exemplo, lá o curso de micropigmentação de sobrancelhas. Você também pode vender o curso de micropigmentação de lábios, o curso de design de sobrancelhas, o curso de delineador de olhos, o curso tal, o curso X. Você pode vender o e-book, pode vender a mentoria, você pode vender várias outras coisas depois que a pessoa fez o curso com você. Então você consegue trabalhar nisso aqui também com a questão do curso. Então você teve um aluno, aumente a frequência que esses alunos vão comprar de curso seu, você pode também aumentar o valor do curso, mas trabalhe primeiramente na frequência e no número de alunos. Trabalhe nisso aqui, ó. Se você não tem demanda, você não vai conseguir trabalhar aí no preço, aumentar o preço. Trabalhe na frequência e na quantidade de alunos. Trabalhe nisso, trabalhe no relacionamento depois que aquele aluno foi embora. O aluno fez o curso com você, não esqueça dele quando ele for embora, quando ele for da porta para fora. Eu ofereço suporte para ele, legal, oferece suporte para ele, tudo bem. Mas mantenha o seu relacionamento aqui com o seu aluno, aqui ó, com isso aqui ó. Com o aluno, aliás, nem vou escrever aqui em cima não. Vou escrever aqui embaixo. Com isso aqui, ó. Conteúdo de valor. Mantenha o seu relacionamento com o seu cliente. Aumente o seu relacionamento com o cliente. Com isso aqui, ó. Com conteúdo de valor. Isso aqui que vai fazer você manter o seu relacionamento com o cliente depois que ele for embora. Você manter o conteúdo de valor, você gerar conteúdo de valor com ele, você vai aumentar a frequência que ele compra de você. Entra a questão da aula de ontem, que eu falei sobre você lá, escalar o seu negócio. Aqui, ó, entra isso aqui, ó, a questão do conteúdo de valor. Quando você gera conteúdo de valor para o seu aluno, você consegue aumentar a frequência aí que ele vai comprar de você. Questão lá também da tribo. Você consegue aumentar a frequência dele. Então, tudo isso aqui que eu falei para procedimento cabe também para conteúdo, cabe também para cursos que você vende, cursos que você vende, produtos que você vende ou outros serviços aí que você vende. Você consegue fazer isso aqui, ó, em tudo, em tudo. Basicamente, essa daqui, ó, é a fórmula, basicamente, de todo negócio. Número de clientes, frequência de consumo e preço. Se você dobrar alguma dessas variáveis, você vai dobrar o seu faturamento também. Ou se você triplicar, você vai triplicar o seu faturamento. Quadruplicar alguma dessas variáveis, você vai quadruplicar aí o seu faturamento. Então, tenha em mente isso, revise essa aula para que fique tudo gravado, para que você consiga trabalhar isso aí no seu espaço e você está aí aumentando o seu faturamento através aí do aumento da frequência. Mesmo que você tenha um cliente, você aumentando a frequência que esse um cliente, você vai aumentar aí o seu faturamento.